Olá, boa noite a todos. Aqui quem vos fala é o narrador clássico. E no vídeo de hoje vou conversar com vocês sobre sobrenatural versus ciência. Pois é, isso mesmo que você ouviu. O que é que tem em comum, no caso, entre esses dois campos que são tão divergentes e ao mesmo tempo tão parecidos? É sobre isso que eu vou conversar no vídeo de hoje. Então você que é novo no canal, já se inscreve, já vai deixando o like, compartilha esse vídeo aí com seus amigos que gostam desse assunto. Ajuda o narrador também a bater aí, né? A gente tá quase chegando em 2000, né? Mas ajude também a chegar nos 5 que é tão bom quanto, tá? Agora sem enrolação e sem delongas, vamos para o vídeo. Há uma linha tênue entre aquilo que podemos explicar e aquilo que preferimos ignorar. Uma fronteira invisível entre os laboratórios frios da ciência e os corredores escuros onde o sobrenatural sussurra. Relatos de fantasmas, aparições, vozes do além, possessões. Ao longo dos séculos, esses fenômenos foram tratados como lendas. Mas, e se eles não forem apenas mitos? Hoje, pessoal, a ciência é o farol que guia a humanidade rumo ao entendimento. Mas há lugares onde a luz ainda não alcançou, locais onde as leis da física parecem falhar. Seria possível que o sobrenatural seja apenas ciência que ainda não compreendemos? Ou será que é algo que nunca deveríamos entender? Bom, prepare-se então para uma jornada onde o medo encontra a razão, onde o inexplicável desafia o lógico, e onde o real é mais assustador do que qualquer ficção. Bom, para entender, vamos começar primeiramente partindo do ponto do que é o sobrenatural. Bom, antes da ciência, pessoal, havia medo. Antes da razão, havia o mito. O sobrenatural é a primeira lente com a qual a humanidade tentou enxergar o desconhecido. Toda a civilização na Terra, dos sumérios aos maias, dos celtas aos japoneses, sempre criaram histórias para explicar os eventos que escapavam ao seu controle. Espíritos, demônios, deuses, fantasmas, eram todos nomes diferentes para a mesma sensação, o pavor do inexplicável. Mas o que exatamente chamamos de sobrenatural? O termo engloba uma variedade perturbadora de eventos e entidades. Bom, posso citar alguns exemplos para vocês? Fantasmas, poltergeists, possessões, premonições, fenômenos de tempo, criaturas criptozoólogas, experiências de quase morte, vampiros, lobisomens, enfim, a lista é infinita, tá? Para você ter uma ideia, na Idade Média, o sobrenatural era lei, não havia outra explicação. A igreja interpretava sinais, caçava bruxas, exorcizava os possuídos, mas o curioso é que nem sempre essas histórias eram frutos de superstição. No ano de 1620, o caso de Madeleine Bavette, uma freira possuída, segundo testemunhas, envolveu mais de 30 freiras e padres. O Vaticano registrou o evento e, até os dias de hoje, os arquivos não foram totalmente liberados. Um dia eu vou fazer um vídeo só sobre esse caso aqui para vocês. Seria então sobrenatural apenas um reflexo do nosso cérebro tentando decifrar estímulos fora do normal? Ou uma lente turva que apenas vislumbra o que ainda não conseguimos medir? Bom, estudos modernos mostram que o cérebro pode gerar sensações de presenças invisíveis quando submetido a certos campos eletromagnéticos ou privação sensorial. Mas isso explicaria todos os casos? Bom, inclusive aqueles com múltiplas testemunhas e registros físicos? Não importa onde você vá, o sobrenatural está lá. No interior da África, tribos relatam entidades conhecidas como tokoloches, né, que seriam seres invisíveis que atacam à noite. No Japão, os yurei, que são fantasmas vingativos, eles são parte do cotidiano. E na América Latina, há relatos da La Llorona ou La Chorona,
ecoando em cidades separadas por milhares de quilômetros. E sempre tem testemunhas desses tipos de casos, né? O sobrenatural ele nos acompanha desde o início da nossa consciência humana. Eles só mudam de nome, mudam os símbolos, mas a sensação ela permanece sempre a mesma. Aquilo que está à margem da realidade. Aquilo que não conseguimos explicar, mas também não conseguimos negar. Mas será que a ciência pode mesmo explicar o que está além da natureza? Bom, é isso que nós vamos descobrir agora. Desde a Revolução Científica, acreditamos que tudo pode ser explicado por meio da observação e também da experimentação, da lógica. Mas e se houver limites nesse método? E se existirem fenômenos que se escondem justamente por desafiar as regras que usamos para enxergar o mundo? A ciência é baseada em observações repetíveis e verificáveis. Um fenômeno só é aceito como real se ele puder ser reproduzido sobre as mesmas condições. Mas e quando os fenômenos não se repetem? Bom, muitos eventos ditos sobrenaturais ocorrem de forma única, de forma imprevisível, e quase sempre não estamos preparados para medir, ou filmar, né, muitas vezes. Eles fogem das ferramentas tradicionais da ciência. Esse é o problema. Alguns pesquisadores ousaram explorar esse território obscuro. Nos anos 70, a Universidade de Princeton, né, acredito que é assim que se pronuncia, criou um laboratório dedicado à parapsicologia, tá? E os resultados, narrador? Bom, ambíguos, provocadores e rejeitados pela comunidade acadêmica. Sempre, lógico que ia ser assim. Esses experimentos mostraram que a mente humana ela poderia influenciar, mesmo que sutilmente, máquinas completamente aleatórias. Mas isso é acaso ou um vislumbre do que chamamos de paranormal? Fica o questionamento aí para você, tá? O método científico, meus nobres, por mais poderoso que seja, foi construído sobre premissas. Uma delas é que tudo no universo é mensurável. Mas e se nem tudo puder ser medido? E se o erro não estiver no fenômeno, mas na ferramenta que usamos para poder compreender? Bom, quando o físico Richard Feldman disse que a ciência é a cultura da dúvida, talvez estivesse apontando para essa própria fragilidade. Aquilo que não conseguimos provar, talvez seja simplesmente porque não sabemos como. Alguns nomes ousaram ir além. Carl Jung, por exemplo, viu o inconsciente como uma janela para realidades simbólicas e ocultas. Rupert propôs os campos mórficos, né? Uma espécie de memória universal da natureza. Dean Handing, por sua vez, também testou a intuição, a precognição e os efeitos da mente sobre a matéria. E aí também pode entrar, né? A gente pode comentar também sobre a própria, as quineses, né? Bioquinese, telecinese, enfim. Todas que são trabalhadas com o poder da mente. Bom, existem vários fenômenos que podem ser filmados, né? Como eu já mencionei, que são as vozes eletrônicas, que são os EVPs, são captados, né, por rádios e gravadores. Experiência de quase morte, objetos que se movem sozinhos, testemunhos, casos de crianças com memórias de vidas passadas, enfim, a lista é gigante. A ciência, pessoal, em sua essência, não nega o mistério, mas ela exige explicações. O problema é quando o fenômeno não colabora com a explicação. A ciência nos deu o avião, né, o antibiótico, o satélite, que são coisas excelentes que usamos até hoje. Mas há perguntas que ela ainda não consegue responder. Por que sentimos presenças em lugares vazios? Por que pessoas de culturas tão diferentes descrevem os mesmos espectros? Por que certos fenômenos ocorrem justamente quando não estamos medindo? Perguntas muito interessantes que ainda não houve, né, uma espécie de trabalho em cima disso. A resposta talvez não esteja apenas em telescópios ou microscópios, mas também nas sombras onde raramente ousamos olhar. Bom, nem todo relato sobrenatural, obviamente, vem de livros ou lendas antigas. Em muitos casos, as evidências vieram acompanhadas de fotos, vídeos, laudos médicos e investigações oficiais, né? E mesmo assim a ciência permaneceu em silêncio.
Em uma casa modesta no norte de Londres, eu vou contar um caso aqui do poltergeist de Enfield, tá? Na Inglaterra de 1977. A família Odigo, Hodgson, bom, Hodgson, pronto, é desse nome mesmo, tá? Meu inglês aqui tá meio enferrujado. Eles falaram que objetos se moviam sozinhos, batidas vinham das paredes, e a filha de 11 anos do casal, Janet, dizia que ser possuída por um homem morto chamado de Bill, tá? E no meio da investigação eles gravaram, né, a voz gutural da menina, um negócio bem bizarro, tá? E os investigadores da Sociedade de Pesquisas Psíquicas estiveram nesse local por meses, né, fazendo acompanhamento. Câmeras ficaram captando as cadeiras se mexendo, brinquedos levitando e até a levitação parcial dessa garota. Psicólogos, padres, jornalistas, enfim, todos presenciaram aquele fenômeno e nenhum deles conseguiu explicar o que estava vendo. Ou seja, nesse caso, nenhuma ferramenta da ciência conseguiu explicar o que estava acontecendo ali. Outro caso que também foi bem interessante, que é o tempo que parou em Mansfield, em Ohio, nos Estados Unidos, no ano de 2003, tá? Na antiga penitenciária de Mansfield, usada hoje como museu, um grupo de turistas presenciou uma coisa fora do tempo. Durante uma visita guiada, 12 pessoas relataram que o ambiente ficou escuro, subitamente, os sons pararam e todos descreveram mais tarde o mesmo. Uma figura vestida com um uniforme de prisioneiro ficou encarando eles, imóvel, por cerca de 30 segundos, tá? Uma das testemunhas falou que era como se o ar estivesse congelado. O guia dizia algo, mas o som não saía da boca dele. Me lembrou muito o Dementador lá dos filmes do Harry Potter, e principalmente o Prisioneiro de Azkaban, tá? As câmeras de segurança não captaram som durante o ocorrido. Os relógios de todos os celulares dos presentes ficaram 7 minutos atrasados em relação aos outros. A explicação oficial, um curto-circuito. Ou seja, os caras disseram que foi um curto-circuito que parou o tempo. Rapaz, pelo amor de Deus, né? Enfim. E vários outros casos que já aconteceram durante um período, né? Então, assim, tem muita história, pessoal. Então, assim, todos esses casos, eles foram registrados, investigados e arquivados sem nenhum tipo de conclusão. Testemunhas continuam firmes, evidências existem, mas a ciência ela é silenciosa nesses casos, ela não oferece conclusão. Só o desconforto da dúvida mesmo. Isso é inexplicável, agora eu deixo esse questionamento para vocês. E se o inexplicável estiver mais presente do que você imagina? E apenas estivermos escolhendo ignorar, porque muita gente faz isso, né? A pessoa não tem uma explicação para o sobrenatural e simplesmente ignoram. Bom, a psicologia, a neurologia e fenômenos, né, de alucinações, eles sempre têm uma explicação, né? Dizem que a mente humana é o mais complexo instrumento do universo conhecido e que talvez o mais misterioso seria ela, né? A fonte de todos os fenômenos sobrenaturais. Tem gente que acredita nisso, né? Ou será que a mente humana é a chave para acessar tudo aquilo que chamamos de outro lado? Bom, alguns estudos mostram que experiências como visões, vozes e sensações de presença ocorrem em regiões específicas do cérebro. A amígdala, o lobo temporal e o hipocampo estão envolvidos quando sentimos medo e quando acreditamos estar acompanhados. Isso é interessante, né? Mas o fato de algo ser gerado no cérebro significa que ele não existe? Ou será que o cérebro é como uma antena que capta algo real, mas ainda invisível aos olhos humanos? Fica aí o questionamento também para vocês, porque eu achei isso aqui bastante interessante, né? Um questionamento bem plausível, né? Então, assim, deixem nos comentários o que é que vocês acham, né? De toda essa experiência, tá? Outra coisa, será que os demônios, os fantasmas e os seres do além são representações desses arquétipos? Ou portais internos para realidades maiores, codificadas em uma linguagem simbólica? Eu acho que eu viajei aqui, mas eu acho que faz sentido para você, né? Bom, agora fazendo uma reflexão com vocês, né? Talvez o maior mistério do universo esteja dentro de você, dentro de nós, né? Talvez o sobrenatural não seja uma invasão externa, mas uma ativação interna. Não uma ilusão, mas uma percepção expandida. E talvez toda aparição, todo sussurro, toda sombra
seja apenas nossa própria mente tentando nos dizer que algo ainda não, que ainda está por vir, ou que não estamos preparados para ouvir aquilo ainda, tá? Enfim, deixo o questionamento para vocês, tá? Com essas palavras românticas que eu vou deixando vocês por hoje. E se chegou até aqui, curte, né? Se inscreve para mais vídeos como esse, tá? E também lembre-se que o canal Narrador Clássico está aqui, estou postando sempre aqui, praticamente de segunda a sábado, então dá essa moral para mim. Vou ficando por aqui, bom fim de semana para vocês e até breve, meus pequenos.